Agradecer inicialmente o meu amigo Zé Militão. É realmente para mim muito confortante, me deixa muito feliz esse apoio do Militão, pelo que ele representou na política, pela sua trajetória, pelo seu faro de vitória também, que isso acaba me confortando um pouco, né, Rodrigo? Saber que uma pessoa experiente é capaz de acreditar num projeto de um candidato novo, recém-chegado na política, relativamente recém-chegado na política. Eu tenho 3 anos e meio de mandato parlamentar. Então esse apoio do Militão, do Alexandre, filho dele, que eu já conheço há muito tempo em razão da advocacia, somos colegas advogados, é para mim muito significativo. O Militão tem uma trajetória muito bonita na política, é egresso da Receita e deputado federal, enfim, realmente uma trajetória muito significativa. E me recebe sempre muito bem. A coisa de 15 dias atrás, eu dormi exatamente aqui, ó, nessa pouco do quarto de lá, né, então. E eu devo dizer a vocês que foi uma das noites mais tranquilas que eu tive. Nós estávamos no evento do Dimas Fabiano, lá em Bocaina de Minas, terminamos o evento, vim dormir aqui no Militão. E realmente foi um dia que eu descansei, uma noite que eu descansei, e naquele momento nasceu realmente essa oportunidade, o Militão oferecendo para fazer aqui esse encontro com prefeitos, com vereadores, com lideranças, antes de mais nada com amigos que pensam em Minas Gerais, que têm comprometimento com a política. E hoje cá estamos, né, daquela conversa que tivemos, de fazermos esse encontro aqui hoje. Então, muito obrigado, Militão, muito obrigado, Alexandre, seu filho. Cadê o Alexandre? Está aqui o Alexandre, obrigado. E a todos vocês que aqui estão. Eu gostaria, para aqueles que não me conhecem, de me apresentar. Alguns já me conhecem aqui, eu queria saudar muitos deputados que aqui estão e nos acompanham. O deputado Luiz Fernando Faria, que tem sido um dos maiores entusiasmados nesse projeto, entusiastas desse projeto, tem me ajudado bastante. O meu amigo deputado Ivair Nogueira, do meu antigo partido, PMDB, sempre tivemos uma convivência extraordinária. O Ivair, inclusive, que tem um trabalho muito grande em defesa dos municípios e inclusive, participamos da campanha juntos em 2014. Nosso futuro deputado, Dr. Vismário, lá de Varginha, que veio para o Democratas junto comigo, foi um apoio também muito importante. Então, primeiramente, muito boa sorte a cada um de vocês nas suas respectivas trajetórias rumo à Assembleia Legislativa. O Luiz deixando a Câmara dos Deputados para ir para a Assembleia novamente, o Ivair reeditando o seu mandato, e o Vismário buscando esse seu mandato inédito em defesa da saúde, da sua querida Varginha e de toda a região. Mas queria me apresentar a vocês, especialmente os que não me conhecem, prefeitos, vereadores, lideranças políticas. Eu tenho 41 anos de idade, sou advogado, fiz da minha profissão realmente a minha vida, trabalhei muito na minha profissão, considero que tive, né, Alexandre, reconhecimento em razão do meu trabalho como advogado. Militei muitos anos na Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade que eu respeito muito, sabe, Militão? Que é uma entidade que impunha bandeiras muito importantes de ética, de defesa da Constituição, de defesa da cidadania, de defesa da sociedade. Não há um só momento do país em que a OAB não impunha essa bandeira de defesa da população, às vezes agindo de maneira precipitada em alguns momentos, ou equivocada, mas em via de regra, a OAB é uma entidade que eu respeito muito. E vim da OAB, fui militante da ordem e me tornei deputado federal nesse meu primeiro mandato parlamentar. Fui eleito em 2014 pelo PMDB do Ivair, entrei na Câmara dos Deputados em 2015, portanto tenho esses 3 anos e meio de mandato parlamentar que considero que consegui cumprir bem e fielmente os apoios que recebi, defendendo Minas Gerais, mantendo lá uma produção legislativa muito considerável, sendo relator de uma série de matérias. E o ponto alto realmente desse meu mandato foi a assunção à presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, pela primeira vez ocupada por um deputado de primeiro mandato, obviamente com a ajuda de companheiros que estavam comigo, como o deputado Bilac Pinto, como o deputado Luiz Fernando, os meus colegas de partido na época do PMDB. Me tornei
presidente da Comissão de Constituição e Justiça, no momento em que a CCJ ganhou um destaque muito grande, né, por conta daquelas denúncias contra o presidente da República e outras questões, a própria reforma política, o fim do foro privilegiado. Então foi um ano de muita intensidade de produção na Comissão de Constituição e Justiça. E até a propósito disso, nós produzimos um relatório anual da nossa gestão, encaminhei aos prefeitos, vice-prefeitos, presidentes da Câmara, de todos os municípios de Minas Gerais, para que pudessem conhecer o que foi a nossa produção naquele momento. Então, realmente, para mim, foi muito significativo presidir a CCJ do meu país, nesse momento histórico, e acabou que dali as pessoas passaram a me conhecer, ganhei, de certo modo, uma boa relação com os deputados de Minas Gerais, os deputados, de modo geral, da Câmara dos Deputados, até que nasceu essa ideia, muito incipiente naquela época, de uma candidatura ao governo do Estado. Eu vou ser muito franco a vocês aqui, nós estamos entre amigos, e queria até muito ouvir vocês em relação às questões do Estado, para que pudéssemos conceber o melhor plano de governo possível para resolver os muitos problemas que nós temos em Minas Gerais. Mas esse projeto nasceu quando eu estava no PMDB, e lá no PMDB, Ivair é testemunha disso, defendi muito a candidatura própria do partido naquele momento, basicamente pela lógica de que nós não poderíamos mais perpetuar o atual governo do Estado por mais 4 anos, ou reeditar o mandato do atual governador, por mais respeito pessoal que eu tenha por ele, mas todos vocês são testemunhas do que virou o Estado de Minas Gerais, e quando eu vi uma perspectiva do meu então partido de continuar a aliança com o Partido dos Trabalhadores, eu ponderei que isso não era o caminho e defendi muito a candidatura própria. Lá pelas tantas havia uma sinalização muito clara da manutenção do PMDB com o PT, e eu fiz uma opção. Acho que a vida é feita de opções, longe de ser oportunismo, longe de ser qualquer tipo de traição, né? Até porque saí pela porta da frente do PMDB, haja vista até a aceitação que a base do PMDB tem em relação ao meu nome, mas fiz uma opção de ingressar num novo partido que está crescendo muito no Brasil, que é o Democratas. Houve um processo de refundação do Democratas neste ano, e muitos deputados, inclusive o deputado Bilac Pinto, o Bonifácio de Andrada, o Toninho Andrada, várias lideranças estaduais migraram para o Democratas nesse processo de fortalecimento do partido em Minas Gerais, mas mantendo, obviamente, o diálogo com o PMDB, Ivair sabe disso, o Toninho Andrade, enfim, vários companheiros que eu deixei no PMDB, e ainda trabalho muito com uma perspectiva de junção dentro de uma consolidação de uma terceira via no Estado, que significa um rompimento dessa polarização entre PT e PSDB. Hoje eu sou presidente do Democratas em Minas Gerais, num processo, repito, de muito crescimento do partido, e tendo como principal meta e principal objetivo a candidatura ao governo do Estado de Minas Gerais. Nessa caminhada, nós já consolidamos, meus amigos, nós já consolidamos apoios muito importantes. Primeiro, uma unificação do Democratas. É natural, porque o Democratas sempre teve uma proximidade muito grande com o PSDB. Isso é histórico, isso é nacional, não é só de Minas Gerais. Então tivemos esse primeiro desafio de demonstrar que o Democratas tem condição e tem capacidade de ter uma proposta para Minas Gerais que vá além dessa questão partidária. Não é propriamente um projeto de um partido político, é um projeto de um movimento que entende que o que está aí precisa ser mudado a partir de uma candidatura do Democratas, mas que é muito mais ampla do que isso. E nesse ínterim vieram partidos, como o Partido Progressista do deputado Luiz Fernando Faria, com apoio unânime dos deputados do PP, o deputado Toninho Pinheiro, o deputado Dimas Fabiano, que inclusive não está aqui hoje, justificou sua ausência em razão de um problema pessoal, ele está no Rio de Janeiro hoje, o deputado Renzo Braz, que é o presidente do PP, o Toninho Pinheiro, o pastor Franklin, o meu conterrâneo lá de Paços, Renato Andrade. Então todos muito imbuídos desse movimento de união do PP com o Democratas. Mas não paramos por aí, ganhamos apoios como do partido Avante, que é um partido que tem uma capacidade de mobilização no Estado, com uma chapa muito grande de deputados estaduais e deputados federais, unanimemente conosco também. O PEN, o PTC e o PMB, que a despeito de serem partidos menores, mas também tem a sua militância, os seus candidatos
e uma chapa muito considerável de deputados federais e deputados estaduais. Então hoje eu reputo que nós temos toda a condição, com o que temos, de sermos competitivos numa candidatura ao governo do Estado. Mas óbvio que estamos buscando conversar com todos esses partidos dessa linha que compreende que essa polarização é uma polarização que não serve para Minas Gerais, repito, a despeito da qualidade pessoal da candidatura do PSDB, que é do professor Antônio Anastasia. Eu próprio, todos sabem, na minha relação pessoal com a Anastasia, eu seria o candidato a governador dele, votado por ele, não fosse uma necessidade do PSDB de ter a sua candidatura por questões políticas do PSDB que nós temos que respeitar. Mas eu também tenho o direito de manter a minha candidatura, disse isso ao professor Antônio Anastasia, que compreendeu e que respeitou isso, e cá estamos dentro de um movimento que busca consolidar essa terceira via, buscando o apoio do PMDB, e tem tido um diálogo muito franco com o PMDB nesse momento, do PSB e do PDT, inclusive com uma perspectiva de termos um mineiro, que é o ex-prefeito Márcio Lacerda, como vice-presidente da República na chapa do Ciro Gomes. Essa é uma possibilidade também que faria com que o PSB e o PDT pudessem estar conosco também nessa trajetória de terceira via. Então há muitas coisas a acontecerem ainda nesse cenário político de Minas Gerais. Mas de todas as coisas que podem acontecer, eu gostaria de afirmar e reafirmar a cada um de vocês que dispõem do seu tempo para poder estar presente aqui. Das muitas coisas que tem para acontecer, uma coisa não está para acontecer, que é a minha desistência. Por uma razão muito simples, seria muito egoísta da minha parte pensar que isso pode ser uma deliberação minha, de repente acordar de manhã e dizer não quero mais ser candidato a governador do Estado. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho mais nem direito de não ter vontade de ser. Primeiro que eu tenho muita vontade de ser, talvez dos candidatos que mais tenham vontade de governar Estado, seja eu. Mas eu não tenho mais esse direito porque tantas pessoas já vieram, tantos partidos já se comprometeram. Anunciamos na semana passada a nossa candidata a vice-governadora, que é uma mulher, em respeito às mulheres e à participação feminina na política, para além do discurso, mas com atitude mais inovadora, mais diferente, de mais expressão da renovação da política em Minas Gerais, era colocar uma mulher na chapa, não é? E nós temos então a Ana Paula, que foi secretária de governo do município de Uberlândia, vocacionada para a administração pública, vocacionada para a política, há mais de 30 anos envolvida na política, junto com a grande liderança do Triângulo, que é o prefeito e ex-deputado federal Odelmo Leão, conosco na chapa, representando a mulher do interior, representando a mulher do interior com capacidade de administração e de fazer política de qualidade. Então, quando nós falamos de renovação na política, militão, nós temos que pensar que a renovação ela é algo que tem que ser palpável. O que é renovar? Renovar são essas inovações mesmo, de participação de um vigor da juventude, com uma mulher na chapa, sem prescindir da participação de pessoas que são experientes na política, bem intencionadas e vocacionadas para poder ajudar. Então, realmente, essa mescla, que não torne só uniforme, uma participação de homens tradicionais na política. Isso nós já vimos que não funciona, né? É a experiência com a renovação de um jovem, com a participação feminina, é isso que fará a diferença no processo político, que eu considero que é o que as pessoas querem para poder eleger no dia 7 de outubro. É o diferente, é o independente de amarra política. Nós sabemos que muita gente considera que Minas Gerais é um mapa. Coloca o mapa na mesa, divide o Estado, fala que liderança tal, liderança qual, tal, e acha que domina o Estado de Minas Gerais. Essa política acabou. Se as pessoas não tiverem a compreensão que essa política terminou, que o vereador tem que ser ouvido, que o prefeito tem que ser respeitado, que ele não é mais massa de manobra de liderança política, essa classe política tradicional vai acabar, não é? Então, essa nova compreensão de um processo de renovação que seja verdadeiro, que é o que a gente busca empreender, que a gente busca fazer efetivamente em Minas Gerais. Nós temos um grande desafio, não é? De administrar um Estado na situação como Minas Gerais está. Não é? Todos sabem aqui que são prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, a crise mais aguda da história de Minas Gerais. Nunca tivemos, eu tenho 41 anos de idade, Militão viveu outras épocas, né, bem mais
mais confortáveis, né? Hoje nós vivemos a pior crise da história de Minas Gerais, fruto da falta de planejamento, da falta de liderança, da falta de alinhamento político com a União, com o governo federal, fruto da desesperança do mineiro. Pela primeira vez na história, nós não temos um mineiro como ministro de Estado, não temos um mineiro no primeiro escalão do governo federal. Recentemente foi criada a Agência Nacional de Mineração, em substituição ao DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Nós sabemos que Minas é o estado mais minerador do Brasil, e o Brasil é uma das maiores potências de mineração do mundo. E Minas Gerais, que é a expressão da mineração e que leva Minas até no nome, não teve sequer um mineiro indicado para a diretoria dos 5 diretores dessa Agência Nacional de Mineração. Então isso é fruto realmente de um desprestígio que vem sendo continuamente aumentado e que nós temos que botar fim nisso. O governador do estado tem que ser o catalisador das forças políticas que Minas Gerais tem. E nós temos muita força política. Talvez nós não tenhamos essa compreensão ainda, mas nós temos muita força política. Nós temos 53 deputados federais, nós temos senadores da República, nós temos 853 municípios. Isso é uma força política em nível nacional que não é capaz de ser medida. Existe até aquela história de que o presidente da República, para ser presidente, tem que ganhar em Minas Gerais, né? E em 2014 foi exatamente isso. Então, o que Minas precisa é de liderança. Alguém que possa reunir essas forças de maneira democrática, não é mais de cima para baixo, é de baixo para cima. De lideranças que nasçam genuinamente de pessoas que querem ver uma renovação e querem ver Minas Gerais numa posição melhor. E a partir disso, com esse processo de consolidação política, que surja essa liderança através de uma pessoa ou através de um grupo, mas que seja uma força de todos vocês reunidos, é que nós vamos fazer Minas dar um passo à frente. Mas para isso, em Minas Gerais, nós temos que planejar o Estado. O que o Militão pontua de questões tributárias, de processos inovadores de tratamento de lixo, isso tudo tem que estar dentro de um plano de governo. Definitivamente, nós não vamos conseguir enfrentar a crise com a administração pública tradicional. Nós vamos precisar inovar, nós vamos precisar ter coragem. Nós vamos precisar ter coragem, inclusive, de enxugar o Estado de uma forma tão significativa em relação a esses penduricalhos, a essas mordomias, que as pessoas vão assustar. Mas isso precisa ser feito. E não é cortar professor, não é cortar médico, não é cortar policial, não é nada disso não. É cortar aquilo que o Estado precisa enxugar, porque o Estado não precisa estar naquilo. E aí vem os conceitos de concessões públicas, de parcerias público-privadas, do uso da tecnologia para melhorar a vida do mineiro. Por que nós não podemos usar tecnologia para resolver fila de hospital, matrícula em escola, segurança pública, segurança na zona rural? É preciso ter visão. Então o nosso programa de governo vai ser construído com essas bases de modernidade, de inovação, enxugando o Estado naquilo que o Estado não precisa estar presente. Não é o conceito de Estado mínimo, muitos compreendem isso, que é o Estado mínimo, que não é aquele que cuida só de educação, saúde e segurança. O Estado tem que estar presente numa opção de coisas, não há dúvida. Especialmente num país em que há déficits muito consideráveis de inclusão, de educação, de cidadania, de civilização. O Estado brasileiro tem que estar presente, não tem dúvida alguma disso, porque nós não podemos deixar amigo essas pessoas que foram esquecidas ao longo de décadas e de séculos. Mas é preciso ter o conceito de Estado necessário. O que é o Estado necessário? É o Estado que não é desnecessário, é aquele Estado que aquilo que for desnecessário tem que cortar, não é? Então esses penduricalhos em excesso, essa quantidade de cargos comissionados, esse excesso de secretarias de Estado para poder abarcar uma série de pessoas, isso é algo realmente que o Estado não dá conta mais. Então esse processo de enxugamento do Estado, com um grande projeto, que eu considero que é o maior lema que nós temos na nossa campanha, de desenvolvimento econômico para o Estado, é que fará com que nós possamos tirar o Estado de Minas Gerais na crise. Quando se fala de déficit público, que vem desde 2012, 2012 foi o último ano que não teve déficit, 2013 em seguida déficits astronômicos. Quando se fala de déficit de 7 bilhões de reais por ano, o número impressiona, não há dúvida alguma disso. Mas o nosso Estado é muito rico. Qualquer mexida bem feita, bem planejada, bem executada de enxugamento de gasto público desnecessário com o desenvolvimento econômico que fomente a produção é capaz de romper com esse déficit público. Eu tenho absoluta convicção nisso.
Quando eu falo de convicção, eu digo o seguinte: se eu não tivesse tanta convicção que nós somos capazes de alavancar o Estado em termos de desenvolvimento econômico e de enxugá-lo de maneira verdadeira, eu nem seria candidato, Milton. Talvez eu nem fosse candidato se eu não tivesse essa convicção. Mas eu tenho a convicção de que nós temos capacidade para isso. E essa capacidade começa com um movimento que seja genuíno da base de vocês, a partir de vocês, em cada um dos municípios de vocês, divulgando que nós temos alternativa política, diferente da polarização tradicional. Que nós temos uma alternativa política que representa aquilo que as pessoas querem, que é uma novidade na política, consistente, com responsabilidade, que tem um planejamento para mostrar, e eu estou construindo esse planejamento porque reputo que o maior mérito que um governador pode ter é o da humildade de reconhecer que ele não entende de tudo, que tem alguém que entende mais de saúde do que ele, que tem alguém que entenda mais de educação do que ele, que tem alguém que entenda mais de segurança do que ele, que tem alguém que entenda mais de tributos do que ele, e ele, na verdade, ser quem seja capaz de reger isso da melhor maneira possível, tendo coragem para decidir. Infelizmente, os nossos políticos tradicionais passaram a não ter coragem, por conta da mídia, por conta das exposições pessoais, por conta das dificuldades da política tradicional, mas nós precisamos ter coragem para poder gerir esse Estado. Repito, enxugando a máquina, com desenvolvimento econômico, com planejamento, e planejamento significa uma ação tomada por um governo hoje, ele tem que pensar no que isso vai refletir daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos na vida do Estado. E é com esse propósito, que é o propósito da convicção, da responsabilidade. Eu sei a responsabilidade que vai recair sobre os meus ombros, das noites que eu vou ficar sem dormir, das pressões que eu vou sofrer, da impopularidade que eu posso gerar em razão das decisões que eu vou tomar para bem dos mineiros, mas que vai atingir, infelizmente, muitas elites. Mas eu tenho a consciência tranquila de que eu vou cumprir esse dever bem. Mas para cumprir esse dever bem, eu preciso do apoio, evidentemente, de vocês. Nós sabemos as dificuldades em razão das grandes forças políticas que nós temos no Estado, de partidos tradicionais, com candidatos consagrados. Eu busco ser cada vez mais conhecido, mas ainda não sou conhecido como são os outros candidatos, e é por isso que eu preciso do apoio individual e coletivo desse grupo que está aqui, nessa busca de conhecimento, nessa busca de construção de confiança com as pessoas. Com sinceridade, com transparência, não vamos mentir para ninguém, não vamos fazer promessa nenhuma, não vamos negociar cargo, não vamos fazer nada do que a política tradicional faz. Vamos ser verdadeiros, mas vamos trabalhar. Vamos arregaçar as mangas, mostrar que nós temos uma alternativa política, que essa alternativa é consistente, que nós somos capazes de alavancar esse Estado, que esse Estado tem muita coisa boa e que essa desesperança que nós vivemos hoje, que infelizmente faz parte da nossa vida, que essa baixa autoestima, que é esse desânimo do mineiro, que isso é momentâneo, porque Minas Gerais é bom demais. Minas tem muitas riquezas, Minas tem muitos valores, tem um povo maravilhoso. Somos carro-chefe no café, somos carro-chefe no leite, somos carro-chefe na mineração, já fomos carro-chefe na moda. Os grandes bancos nasceram em Minas Gerais, as grandes construtoras nasceram em Minas Gerais. Infelizmente deixaram o nosso Estado, porque aqui não tem condição mais de empreender, porque é um Estado burocrático, excessivamente burocrático, um Estado com a maior carga tributária do Brasil, e um Estado que não confere segurança jurídica, um Estado que quer saber de recolher o imposto, mas não quer estar do lado de quem quer empreender. Por isso nós defendemos esse lema do desenvolvimento econômico, é para não perder mais nenhuma empresa para Rio de Janeiro, para São Paulo, para Goiás, para Pernambuco, como perdemos a planta da Fiat. Não perder mais nenhuma empresa, pequena, média ou grande, de Minas Gerais, para deixá-las aqui empreendendo. No futuro, quem sabe, reduzir a alíquota a partir de um ambiente de pujança econômica, justamente para quanto mais se reduz a alíquota, mais se atrai investimentos. Há bilhões, Bismário, bilhões de euros e de dólares na Europa, na China, nos Estados Unidos, prontos para serem importados no Brasil e em Minas Gerais. Por que isso não acontece? Porque temos excesso de burocracia, falta de segurança jurídica, falta de previsibilidade para quem queira empreender, pouca transparência, e uma maldita carga tributária que é proibitiva. Ninguém em sã consciência vai empreender com essa carga tributária que nós temos. Então essa lógica, nós precisamos de uma vez por todas transferi-la do discurso para a prática. Vamos praticar isso.
Vamos praticar um Estado que seja um Estado em que as pessoas queiram viver, queiram empreender, queiram criar suas famílias, não queiram mudar daqui. E tenho orgulho de ser mineiro, porque eu tenho absoluta convicção que esse desânimo que nós vivemos hoje em Minas Gerais, inclusive com a classe política, ele haverá de acabar quando todos nós fizermos um pacto para bem do Estado de Minas Gerais. Esse pacto começa no dia 7 de outubro, quando nós vamos ganhar as eleições. Vamos para o segundo turno e vamos ganhar as eleições. E para terminar, dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, é um ambiente festivo, me permitindo fazer nenhum discurso político aqui, não é o caso, então nós estamos entre amigos aqui, nesse almoço que você nos oferece. Eu queria pedir muito a vocês, se pudessem às vezes deixar a timidez de lado, mas uma das coisas que eu mais valorizo, e nesses encontros às vezes a gente pratica pouco, até porque não dá tempo, que é de ouvir vocês. O que vocês pensam em relação à educação, o que vocês pensam em relação à saúde, o que vocês pensam em relação à segurança pública, o que vocês pensam que é uma prioridade para o Estado. Eu tenho para mim uma prioridade, que é uma prioridade imediata. Obviamente que a prioridade chamada imediata, de médio e longo prazo, é tornar o Estado o melhor Estado do Brasil, né? De ter um ambiente de negócio, desenvolvimento econômico, as pessoas estejam empregadas, reduz o índice de desemprego, os meninos estejam na escola, etc. Nós vamos fazer isso com um programa de planejamento. Mas eu tenho uma prioridade imediata. A minha prioridade imediata é colocar salário do servidor em dia. O servidor é a cara do Estado. Se o servidor não estiver feliz, não estiver trabalhando bem, não estiver recebendo salário em dia, é melhor não ter Estado, né? Para que é o Estado? O Estado é o servidor. O Estado é o servidor. E uma segunda prioridade, o que é o Estado, se não essa conjunção dos municípios? A pessoa vive no município. Se o município está mal gerido, pouco eficiente, porque não recebe os seus repasses do Estado, outra expressão do que é a ineficácia do Estado. Ou seja, para ter um Estado, um governo de Estado bem aprovado, os municípios precisam estar bem. Então a segunda prioridade, então, em linha de, obviamente não é uma segunda no sentido de prioridade, mas as duas prioridades, pagamento do servidor em dia e a regularização dos repasses aos municípios, porque esses recursos são dos municípios, os prefeitos sabem disso. E essa história de que não paga município, não paga servidor, eu queria perguntar, para onde está indo o dinheiro do Estado? Que é uma arrecadação monstruosa de recursos anualmente. Um PIB de 570 bilhões de reais. 100 bilhões de arrecadação. Não é? Para onde está indo esse recurso? Não está repassando para os municípios. Fundeb atrasado, saúde atrasado, transporte escolar, ICMS, IPVA atrasado, servidor sem parcelar. Estava vindo com o Pedro agora, ele é filho de professora. Parcelaram o salário da mãe dele 3 vezes. E agora parcelaram a primeira parcela. Isso não tem cabimento. É falta de planejamento, é falta de responsabilidade, é falta de decência, é falta de compostura. Fica reclamando do governo anterior o tempo inteiro. Sabia da realidade? Se sabia da realidade, não tivesse candidatado. Não tem jeito de administrar. Então não candidata, mas candidatou, assumiu e fica reclamando 3 anos e meio do governo anterior. Então, a prioridade para mim é isso, prioridade imediata, colocar salário do servidor em dia e regularizar os repasses para os municípios. E outras tantas prioridades que estarão elencadas no nosso plano de governo. Todo o diagnóstico do Estado, com a definição desse diagnóstico, estabelecimento dos indicadores, quais os programas que nós vamos adotar, quais os métodos utilizados, às vezes em municípios, outros estados e outros países, para resolver aquele problema, implantar a governança pública de qualidade. Mas gostaria, naturalmente, de ouvir vocês, para que a gente possa construir um programa de governo democrático e que salve o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.